A direção nacional do PT orientou todos os candidatos do partido nas eleições municipais deste ano a usarem o horário eleitoral no rádio e na televisão para defender a anulação da condenação do ex-presidiário Lula e a recuperação de seus direitos políticos. A orientação faz parte da série de comemorações que o PT prepara para o aniversário de 75 anos de Lula, no dia 27. Diz um ofício assinado pela presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, e pelo secretário nacional de comunicação, Marcos Sokol, encaminhado a todas as instâncias partidárias. Abro aspas. Orientamos pautar nossa propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV, neste dia, com homenagem a Lula, com a mensagem #AnulaSTF, pela recuperação de plenos direitos políticos para Lula. Essa deve ser uma bandeira de todos os democratas no país. Fecho aspas. Augusto. Democratas. Eles usam esse nome em vão, né? Todo é democrata. Eles não são democratas. Eles sonham com regimes autoritários em que a lei é feita por quem está no poder, para atender os seus próprios interesses. Vamos lá. Primeiro, isso é ilegal. O horário eleitoral, se goste-se ou não, dele ele existe, segundo a legislação, né, que especifica o que pode e o que não pode ser feito. Ele existe para mostrar candidatos. Tanto assim que uma peça publicitária do Boulos, Guilherme Boulos, candidato a prefeito de São Paulo, em que só aparecia o ator Wagner Moura, foi tirada do ar. Não pode. Tem que aparecer o candidato. E o Lula não é candidato porque ele é ficha suja. E o que o PT está propondo? Que ele deixe de ser ficha suja, embora ele tenha sido condenado em 2 instâncias, a mais de 20 anos de prisão. Ele é corrupto e lavador de dinheiro. Agora, isso mostra também que o PT vai perder por WO, ele está desistindo dos seus candidatos. Ele não tem por que falar da Benedita da Silva do Rio. Aqui, o Gilmar Tato está escorregando ali, patinando abaixo de 2% nas pesquisas. Então, é melhor falar do Lula. Só que não vai adiantar nada. Em países sérios, em que a justiça funciona com mais eficácia, o Lula, neste momento, estaria disputando, ele tentaria se eleger chefe de ala de cadeia, de presídio, ou chefe de cela. Aí o que ele vai disputar? E se disputasse, perderia. Mas agora, ele chegou aos 75, pronto, faça como o Celso de Mello. Fica em casa, aí sim. Diga, Ana. Olha, Vitor, eu acho que o PT já colocou uma venda nos olhos e está correndo aí em direção do abismo. Acho que já desistiram de tentar reverter qualquer perda aí no cenário político, porque continuam com os mesmos cantos de sereia, as mesmas cantilenas. Eu estava recentemente aqui, hoje, a revista Oeste acabou de dar que o PT apresenta projeto para obrigar a vacinação contra a Covid-19, né? Que isso foi apresentado como projeto de lei hoje à Câmara dos Deputados. Então, a gente vê que o MO desse partido é o MO dos amigos do partido, né? Eles são ditadores disfarçados aqui no Brasil, enquanto eles se relacionam com os ditadores fora do Brasil. E é inacreditável que, mesmo sabendo que não tem mais essa relevância no cenário político brasileiro, eles continuam rezando a mesma cartilha que afundou o partido, que mostrou que o partido não tem mais nenhuma conexão com a sociedade, e agora está aqui, projeto apresentado na Câmara dos Deputados pelo PT para obrigar vacinação contra a Covid-19, uma vacina que estávamos conversando aqui, que ainda não tem a menor comprovação científica. Fala, Fiuza. Se fosse a militância rastaquera só do PT, a gente sabe que eles vivem disso. Lula é inocente, cadê as provas? O maior ladrão do país, né, condenado a mais de 20 anos de prisão por múltiplos crimes, né? Condenado 2 vezes, mas ele é réu em mais 8 processos. Vai ser condenado, a não ser que isso aqui vire uma ditadura.
petista, que a gente espera que não vire, né? Que era o que eles queriam fazer. Mas esses aí, Vitor, eles vivem numa sub-religião, né? O Lula é inquestionável e aí eles conseguem os votos e tal, dinheiro do partido, é uma vida, é uma subsistência fisiológica da política, né? Agora, o problema é que não é só isso, né? O problema é que essa militância rastaquera, ela está lastreada por uma elite que estudou, né? E intelectuais, empresários, artistas. Augusto mencionou agora a questão do programa do Boulos, que é só o Wagner Moura falando, né? O Wagner Moura, que é um espetacular de um artista, né? Mais do que um ator, ele tem todas as condições de entender que o Lula fez muito mal ao Brasil, fez muito mal ao povo brasileiro. Ele tem todas as condições, ele é estudioso. E o Boulos é Lula, né? O PSOL é o PT Fashion Week, né? E eles querem fingir, eles se abraçaram, né? Essa elite que eu estou mencionando se abraçou com o cinismo, né? Se abraçou com um lugar que ainda é confortável até aqui, mas eu espero que deixe de ser. Deveria ser um ato de absoluta vergonha você transigir com um político que devastou o país, como está exaustivamente provado, né? Pela Operação Lava Jato, que vai prosseguir. As condenações, e isso não é uma perseguição, eu não tenho nada a ver com a pessoa do Lula, não tem mesmo, assim, eu quero que o Lula apodreça, não tenho nada com o Lula, acho que ele, até esqueço do Lula, quando não vem essas notícias, até esqueço, mas ele tem que ser punido, porque se ele não é punido, você está realmente dando um habeas corpus preventivo a todo tipo de cinismo no país. Esse negócio de viver acima da lei, esse negócio de afetar a virtude, de fingir que é revolucionário sendo um burguês avarento, né? Isso tudo é que vai sendo sancionado por essas posturas hipócritas. Então a gente espera, a gente acredita que a Operação Lava Jato vai seguir a sua marcha muito bem depois dessa pandemia, vai concluir o seu trabalho. Alguns até entendidos dizem, não, a Lava Jato foi uma operação que existiu no momento. Não tem nada disso. Não é que a Lava Jato vai continuar como uma grife para outros crimes. O sistema de corrupção montado no Brasil durante mais de uma década pelo PT, ele tem uma série de crimes não punidos ainda, e criminosos não punidos, que estão aí inseridos nas instituições, nas altas esferas da sociedade. Tem que pegar todo mundo. Tem que pegar todo mundo. Tem muito gatilho com o BNDES feito debaixo das barbas do tráfico de influência do Lula da Silva e envolvendo muita gente graúda, que aparece, que hoje é resistência de boa aparência. Isso tudo tem que ser demonstrado para o Brasil caminhar para valer, para frente, como uma nação civilizada, não tem nada de ideologia nisso, né? Para aí deixar de cair nas tentações da malandragem, né? De viver, não vou viver aqui como um burguês remediado, fingindo que sou revolucionário, sensível, consciente e apoiando esses picaretas aí. Diogo. Eu queria aproveitar o embalo para dizer o seguinte, quer dizer, eu sou filho de político, né? Meu pai já morreu, tá? Ele foi 4 vezes prefeito. E era um cara carismático, era um líder popular. Não acontecia esse tipo de vassalagem, nem sonhando. Se ele apontava, por exemplo, um candidato à sucessão, o jeito chegava e falava aquela desculpa que o eleitor dá, aí que é clássica. Olha aqui, se fosse o senhor eu votaria. Como não é? Eu prefiro não votar e tal. No caso do PT, me espanta é a vassalagem a palavra, dos artistas e intelectuais, gente que vê as coisas acontecendo. Se o meu pai tivesse feito mas um milésimo do que fez o Lula, ele seria abandonado pelo eleitorado, dos mais humildes aí aos letrados. E esse fenômeno é novo com o Lula. Não foi assim com o Jânio,
também tinha um tremendo carisma. Renunciou à presidência, foi abandonado pela maioria do eleitorado. Não acontecia isso com o adebarismo, né, com o Brizola, morre, essas coisas, essa fidelidade é assassinada por erros muito graves. O Lula faz o que quer e os caras fingem que ele fala bem, ele falava menos para se identificar com o povo, que ele não é ladrão, que ele é um cara que tem um tremendo instinto, que o dispensou de frequentar a escola, que é um gênio da raça, quando não. É um criminoso. Só quem vê as coisas como as coisas são, vê o quê? Um bandido, que devia estar preso. E eles continuam enxergando o Deus da raça. Não dá, né? Eu não compreendo como as pessoas podem agir assim e acham que nós estamos errados. Para mim é um mistério.